Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar um artigo pedagógico que eu escrevi para a Revista Brasileira de Ensino de Física. Esse artigo ele trata do paradoxo da moeda e do paradoxo da roda de Aristóteles. O que me motivou a escrever esse artigo foram dois vídeos que eu vi no YouTube falando sobre o assunto do paradoxo da moeda. Um foi no canal Veritas e o outro foi no canal Mind Your Decisions. O canal do Mind Your Decisions publicou primeiro, não lembro, acho que foi em 2007 mais ou menos. Posso estar errado, tá? Mas foi mais ou menos nesse período. E o canal Veritasium mais ou menos ali em 2012, 2013. Então, esse assunto é um pouco antigo. Aliás, bem antigo, porque a história foi o seguinte: o Martin Gardner, ele foi um matemático recreativo e ele escrevia para revistas especializadas em passatempos e quebras-cabeças recreativos de matemática nos Estados Unidos. E na década de 1970 ele propôs esse desafio, né, que dizia o seguinte: se você tem duas moedas de mesmo tamanho, de mesmo raio, mesmo diâmetro e consequentemente de mesma circunferência, e você deixa uma delas estática e faz com que uma percorra a outra moeda percorra a circunferência dessa moeda que está estática, a pergunta seria quantas voltas completas essa moeda que está percorrendo a circunferência da outra completaria. E essa questão ela ganhou notoriedade em uma prova do SAT lá nos Estados Unidos. O SAT ele é como se fosse uma analogia do Enem, tá? Na verdade, eles não têm vestibular, mas eles possuem essa prova normalizada em que os alunos podem utilizar a nota como para tentar ingressar no ensino superior americano, certo? Então, o que aconteceu foi o seguinte: os idealizadores da prova do SAT eles colocaram essa questão do Martin Gardner na prova, só que era uma prova objetiva e não tinha a opção correta. E isso ganhou uma repercussão muito grande na época. Inclusive, o canal Veritas entrevistou um dos alunos que fez o SAT naquela época e que escreveu para a administração da prova, né, é, mostrando que a resposta correta não estava contida nas opções. E aí, consequentemente, a questão foi anulada. Só que isso repercutiu bastante. Chegou a, inclusive, jornais muito famosos nos Estados Unidos, como o New York Times. Então, o, o artigo ele fala sobre esses dois paradoxos, mas eu gostaria de fazer aqui um parênteses, tá? Em física e matemática não existem paradoxos. O que existem são interpretações erradas de conceitos. E é exatamente disso que trata o meu artigo, tá? Foi por isso que eu decidi escrever. Eu dei uma abordagem pedagógica e do ponto de vista computacional e inclusive eu criei aqui um repositório no GitHub, onde é possível baixar o notebook com todos os códigos de todas as animações e figuras que foram utilizadas no artigo, tá? Algumas das imagens eu animei. Logicamente você não vai ver a animação no artigo, mas você pode ver aqui no notebook Jupyter. Como eu mostrei, o artigo ele foi escrito em inglês e publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Só que eu disponibilizei uma tradução desse artigo escrito em português brasileiro e está aqui em PDF no repositório, e aí você pode baixar. Eu pensei em criar uma apresentação em PowerPoint para falar sobre essa questão, essas duas questões, esses dois paradoxos. Mas como eu escrevi um artigo para ser realmente uma exposição pedagógica, eu acho que a gente pode utilizar o artigo escrito em português. Eu coloquei bastante imagens lá, tem a história, tem todas as referências, então a ideia foi realmente criar
aí um documento que possa desmistificar essa questão de paradoxos, tá? Então, primeiro vamos começar com o artigo. Depois eu vou entrar na questão do Jupyter Notebook com os códigos. Fazendo até aqui uma questão de metalinguagem, eu vou falar como que um cientista, né, como que um pesquisador ele começa a ler um trabalho científico, um trabalho pedagógico. Então, tudo começa com um resumo, que em inglês é o abstract, e o resumo ele é como se fosse a manchete de uma peça jornalística, é onde você coloca ali toda a intenção do artigo, o objeto estudado, os principais resultados obtidos e a motivação. Então, se você escreve um resumo muito bom, é bem capaz que você consiga reter aí uma boa fração dos possíveis leitores, tá? E aí, depois do resumo, a gente tem duas possíveis rotas. Alguns pesquisadores gostam de ler a introdução e aí sim partir para a conclusão. Outros pesquisadores pulam direto do resumo para a conclusão. E se a conclusão for boa, eles voltam para a introdução. Mas o que tem na introdução de um artigo bem escrito, tá? A introdução, em geral, ela traz uma revisão bibliográfica, ela mostra o panorama atual de pesquisa da área do problema em questão do artigo, né? E traz ali também uma, uma visão panorâmica sobre o problema. Então, ele introduz conceitos, faz uma discussão qualitativa e mostra, faz uma lista ali dos principais resultados dos principais artigos e os artigos mais relevantes para esse problema. Então, uma introdução, um resumo, uma introdução e uma conclusão bem escrita já valem aí com certeza mais do que 50% de um artigo com potencial para ser publicável, tá? Então fica aí inclusive a dica para quem está iniciando agora na área acadêmica. Logicamente, quando você escreve um artigo, você tem que se dedicar muito à qualidade dele por inteiro. Mas os pontos que mais chamam a atenção em um artigo são o resumo, a introdução e a conclusão. Então, aqui na minha introdução, eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma revisão bibliográfica extensa. Eu contei a história de como começou essas questões de paradoxos de rotação, como o paradoxo da moeda e o paradoxo da roda de Aristóteles. Eu mencionei artigos que também abordam esses dois paradoxos de um outro ponto de vista. Eu trouxe a história, eu trouxe aplicações, eu mencionei os canais do YouTube e eu fiz inclusive uma breve solução para quem não tem tempo de ler o artigo inteiro, mas que com certeza lendo a introdução já consegue resolver esses dois paradoxos, tá? Então eu tentei assim ser bem perfeccionista na escrita desse artigo. Logicamente, eu não sou infalível, mas eu realmente me dediquei. E ao longo do artigo, aqui, por exemplo, na segunda seção, eu trato do paradoxo de rotação da moeda. Eu conto aqui a história, né, que eu falei no início do vídeo sobre o Martin Gardner, sobre o SAT. Eu cito os dois canais do YouTube, como eles foram a inspiração para eu escrever esse artigo, nada mais justo do que mencionar. Inclusive, isso pode ser um alvo de crítica de alguns pesquisadores, tá? Logicamente, se fosse um artigo científico, eu dificilmente mencionaria um canal de YouTube ou até um verbete de Wikipedia no meu artigo. Mas como esse é um artigo pedagógico, é um artigo voltado para o ensino, a gente está em 2025, a gente tem IA generativa, né, a parte de comunicação
online em tempo real ela está muito avançada, eu acho que também é papel do educador e do pesquisador tentar furar essa bolha, né, e comentar sobre novas técnicas de ensino, de estudo. Obviamente, assim, pensando como um educador e como um pesquisador, como um acadêmico, eu não acho que um canal de YouTube ele seja um substituto do ensino formal, tá? Eu acho que seria muita hipocrisia minha, dado que eu tenho uma coleção de qualificações, desde uma graduação, mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação. Então acho que seria hipocrisia minha falar que é possível você ser educado através do YouTube. Mas eu acredito que pode ser sim um auxílio pedagógico, um auxílio didático, porque tem muitos canais muito bons dedicados. Inclusive, eu criei esse canal, né, justamente para falar sobre conteúdo técnico. Quem está chegando agora pode vasculhar os meus vídeos. Eu basicamente só trato de conteúdo técnico. Eu não sei se isso vai evoluir para algo mais qualitativo, mas o meu objetivo atual é justamente falar sobre resolução de exercícios, artigos científicos, artigos pedagógicos, tratar sobre assuntos, escrever cursos e discutir conceitos técnicos, né, sobre computação, física, matemática e outras áreas aí do conhecimento, tá? Então aqui nessa segunda sessão eu trouxe algumas referências, né, sobre essa, esse, essa polêmica do SAT e do paradoxo da moeda. Essa primeira imagem eu construí usando aqui a imagem de uma moeda de R$ 1, tá? E a imagem ela tem um intuito de descrever esse problema. Então, a moeda central ela está estática e essas quatro moedas que a gente vê aqui é como se fosse um diagrama em movimento. Ela inicia dessa posição superior. Repara que a moeda que vai girar em torno da moeda estática, ela está com a cabeça voltada para cima. E aí ela começa a girar, e aqui na posição da direita, a cabeça da imagem, né, ela fica voltada para baixo, e aí continua percorrendo a circunferência e a cabeça volta a apontar para cima. E aí continua mais uma vez percorrendo a circunferência, e aí a cabeça volta a apontar para baixo. Só que quando ela termina o ciclo, a cabeça ela volta a apontar para cima. Eu vou, vai ter uma imagem que vai explicar qual que é o principal gatilho, né, dessa interpretação errada. Mas esse é a questão. Se as duas moedas, se os dois círculos tiverem o mesmo raio, então a resposta para esse problema é 2. O número de circunferências, no caso, o comprimento, né, da circunferência percorrida pela moeda é igual a 2 vezes a circunferência da moeda estática. Então, a explicação ela é bem simples e essa imagem ela resolve a questão, tá? Então, deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu estou resolvendo para um caso geral em que a circunferência estática tem um raio R, R maiúsculo, e a circunferência que se move sem deslizar, ela tem um raio R minúsculo, tá? Isso é importante, eu acho que eu esqueci de mencionar no vídeo, mas a circunferência que está se movendo ao longo o círculo que está se movendo ao longo do círculo estático, ele não pode deslizar.
E aqui a gente entra num conceito das roulettes. Eu vou ser sincero, eu não sei como que em geral os matemáticos usam a tradução para roulettes. Não sei se é rolê. Eu vi algumas maneiras diferentes, mas a, a- o termo que eu vi que foi mais utilizado foram as roletas, tá? E o que que é uma roleta? A roleta, ela é uma curva que é descrita quando uma curva específica A, ela percorre deslizando ou não sobre uma outra curva B. Então, a gente está tratando de três curvas distintas. Uma é uma curva A que está se movendo e ela pode deslizar ou não. E aí a gente tem uma curva B que está estática ou não. E aí é desenhada uma curva C pelo movimento composto dentre essas duas curvas A e B. Então, no nosso caso aqui, a curva A é a circunferência que está se movendo, de raio R minúsculo. A curva B seria a circunferência estática, que tem um raio maiúsculo R, Rzão, né? E a curva C, que seria a roleta descrita pelo paradoxo da moeda, ou seja, pelo ponto aqui central da circunferência que está se movendo, tá? Então, essa imagem ela explica da onde que vem a solução desse paradoxo. Por que que o número de voltas é maior do que a própria circunferência da circunferência estática? E o segredo está que, em vez de percorrer uma circunferência de raio R maiúsculo, o centro da circunferência que está se movendo percorre uma circunferência que é a soma dos dois raios, das duas circunferências. É por isso que existe, no caso das circunferências serem iguais, uma volta a mais. Então, aqui eu faço a dedução, né? Eu faço uma dedução formal dessa resposta. Eu começo com a velocidade tangencial da circunferência que está se movendo. Eu chamo de frequência angular ômega. Então, a velocidade tangente dela é dado pela equação 1. O tempo necessário que leva para o centro da circunferência de raio Rzinho completar uma revolução completa é dado por essa circunferência aqui, de 2π vezes a soma dos dois raios, dividido pela velocidade tangencial. Com isso eu chego na equação 2, e aí o ângulo, né, que é a distância angular percorrida, é dado por θ é igual a ômega t. E aí eu chego na equação 3. Então, o número de voltas completas é dado pela equação 4, que é simplesmente o ângulo, a distância angular percorrida dividido por 2π. Ou seja, eu tenho o comprimento percorrido dividido por 360 graus. Então, essa razão ela dá exatamente o número de rotações completas ou incompletas. E aí eu chego que a resposta, né, para esse paradoxo da moeda é dado pela equação 5. Ou seja, se o Rzão for igual a Rzinho, então o número de voltas completas é igual a 2. Então você viu que assim, não existe paradoxo algum. Se você entender o problema de forma correta, usando essa imagem 2, a solução é super simples, tá? É um problema de cinemática angular muito, muito trivial. Só que a gente sabe que física é uma ciência traiçoeira, né? É muito fácil assim da gente interpretar os conceitos de uma forma, só que na verdade tem sempre algo ali um pouco mais complexo. Então aqui no meu artigo eu trato também das epicicloides, que são um tipo de roleta, tá? Eu trouxe aqui na figura 3, que é um exemplo de uma epicicloide, no qual o raio Rzão, o R maiúsculo, é 3 vezes o raio minúsculo. Então repara que aqui, né, a gente tem
a posição descrita pelo ponto de contato, e aí forma essa imagem aqui em vermelho. Então esse aqui é o desenho da epicicloide. E aqui eu faço uma dedução das equações da epicicloide, tá? Aqui é sem perda de generalidade. Essa figura aqui é muito fácil de você encontrar em qualquer site, tá? É uma dedução super simples. Tem em livros textos de cálculo diferencial, em livros textos de física básica. Eu menciono uma referência de 1525. Então, é a referência 6. Eu coloquei aqui só para vocês verem que realmente eu me debrucei sobre esse assunto. Eu tentei, né, voltar o máximo possível ali dessas questões do problema. Eu gosto muito de mecânica, gosto muito de geometria e eu gosto muito de fazer revisões bibliográficas. Então, eu sempre volto bastante ali no passado tentando resgatar referências que são bem antigas, tá? Então eu trouxe aqui essa referência de 1525, no qual essa figura foi primeiramente desenhada. Logicamente não estava de uma forma tão pedagógica quanto essa que eu fiz, mas você consegue encontrar essas figuras facilmente aí pela internet. Mas de qualquer forma eu resolvi trazer para que o artigo fique 100% autocontido, tá? Então aqui nas equações 6 e 7 estão as equações que a gente vai implementar em Python. E aqui nas equações 9 e 10 é a equação final, considerando apenas os parâmetros que são o raio das duas circunferências, tá? Então eu faço aqui toda uma dedução, eu uso bastante a parte de trigonometria, geometria plana e a parte de cinemática angular. Aqui são alguns desenhos de epicicloides, variando, né, o valor da razão entre o raio maior e o raio menor. Então você vê que quando a gente vai aumentando a razão, ou seja, quanto maior for o valor desse K, que eu defino como a razão entre o raio Rzão e o raio Rzinho, mais próximo essa epicicloide vai se aproximando de uma circunferência. Repara que aqui nessa imagem para o K igual a 100, né, a gente tem um comprimento que é bem próximo ali da circunferência do raio Rzão. Então, essa figura 6, ela mostra o, o gatilho, né, qual que é a fonte desse paradoxo da moeda. Então, nessa figura da esquerda, eu faço um raciocínio que é o mais intuitivo, porém ele é o incorreto, aonde a gente presume, né, que o círculo menor ele gira apenas a fração Rzão sobre Rzinho vezes ao redor do círculo maior. E aí a gente chega, por exemplo, se o Rzão for igual a Rzinho, o número de circunferências percorridas é igual a 1. Só que está errado. Então a pessoa ela pensa assim, repara que aqui na setinha apontada para baixo, né, ela vai fazer a circunferência. A figura A ela não está errada. Só que aí a pessoa ela faz o seguinte raciocínio. Quando ela essa circunferência, a setinha, ela volta a apontar para o centro, e aí ela continua a circunferência e volta novamente a apontar para o centro, e aí ela continua a circunferência e volta novamente a apontar para o centro. Isso aqui tem inclusive uma relação com uma questão de astronomia, que são os dias siderais e os dias e o dia solar. Tem um verbete bem interessante na Wikipedia, vocês depois podem procurar, eu vou colocar para vocês, tem uma animação bem interessante que mostra por que, que o dia sideral é diferente do dia solar, né? Um dia tem 360 graus e o outro tem 361 graus, justamente porque o movimento relativo
da Terra em relação às estrelas fixas, né, e em relação ao Sol que também está se movendo, ele precisa ser corrigido. Então essa imagem da esquerda, a imagem A, ela está muito conectada com essa questão de astronomia. E eu menciono isso também no meu artigo. E aqui na imagem da direita, ela remete à figura 1 que eu mostrei lá no início do vídeo, né, da moeda percorrendo a outra moeda. Então repara que são duas interpretações que as imagens estão corretas, só que a interpretação leva a algumas confusões, tá? Eu falo sobre as hipocicloides também. E aí, o que são as hipocicloides? É um problema simétrico ao de epicicloides. Então, ao invés do meu círculo estar percorrendo por fora da circunferência estática, no caso da hipocicloide, a circunferência que se move está percorrendo, está gerando essa roleta, né, de uma forma interior ao círculo que está estático. E aí ele gera um padrão diferente de uma outra curva. Repara que para a razão k igual a 3, entre os raios das duas circunferências, eu gero esse exemplo aqui, que é uma deltoide. Tá? Então, falando um pouco sobre o paradoxo da roda de Aristóteles, como que surgiu esse paradoxo? Ele é basicamente o seguinte, tá? Aqui eu mostro sobre, eu falo aqui alguns exemplos das hipocicloides, tá? Isso aqui está conectado com esse assunto aqui ainda do paradoxo da moeda. Mas voltando para o paradoxo do Aristóteles. Então a gente tem uma roda de um raio Rzão, e aí a gente desenha uma circunferência de raio Rzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura. Uma circunferência de raio menor, né? Que ela é concêntrica a essa circunferência maior. E aí eu faço esses dois objetos girarem sem deslizamento. E aí eu meço a trajetória percorrida. O paradoxo da roda de Aristóteles, ele vem de que é impossível que uma circunferência menor percorra a mesma circunferência que uma circunferência maior, porque a fórmula é 2π vezes o raio. Então, se o raio da circunferência maior é maior do que o da circunferência menor, isso aí gera um aparente paradoxo. Só que a questão são a de vínculos geométricos. Então, quando a gente tem um, um objeto geométrico que está restrito ao movimento de um outro objeto geométrico, então a análise ela tem que incluir essa restrição. E é justamente daí que vem a solução do paradoxo da roda de Aristóteles. Essa imagem aqui ela mostra exatamente, né? Então, repara que a trajetória vermelha, ela em comparação com a trajetória azul, né? Então, repara que se a gente calcula a integral dessas duas trajetórias, obviamente a azul ela tem que ser maior, né? Porque o raio da circunferência é maior. Só que aí, como que isso resolve o paradoxo? Por que que esses dois pontos aqui, que eles começam iguais, né, nas duas circunferências, eles também terminam iguais depois que a roda maior percorre o próprio comprimento da circunferência dela, tá? Então, aqui no meu artigo eu deduzo as equações dessas roletas, né, no caso gerada pelo paradoxo da roda de Aristóteles. Então a gente implementa essas equações 13 e 14 em Python. E aí a gente consegue fazer experimentos, né? E aí, por exemplo, essas duas imagens aqui,
eu estou variando o valor da razão entre os dois raios, né? Da circunferência maior e da circunferência menor. Repara que para essa figura aqui 9, eu tenho o valor de k igual a 2, ou seja, a circunferência maior é duas vezes o tamanho da circunferência menor. E aí eu tenho essas duas trajetórias distintas. Quando eu faço a circunferência menor ser 10 vezes menor do que a circunferência maior, repara que a, a trajetória dessa circunferência menor ela está tendendo a essa trajetória verde aqui, ó. Deixa eu até aumentar a figura aqui para vocês. Então é como se fosse simplesmente o segmento de reta que liga o centro da circunferência maior e menor da posição inicial até a posição final. Então é bem interessante a gente analisar do ponto de vista geométrico e usar matemática para enxergar, né, esses problemas físicos e geométricos. Então aqui no meu artigo eu também trouxe os códigos Python. E aí vamos entrar aqui já no Jupyter Notebook. A figura 1 eu desenhei, então ela não foi gerada por Python, tá? Deixa eu até colocar aqui para rodar o código. Então, novamente, eu gosto de escrever os meus códigos, né, de uma forma encapsulada. Então, se você for baixar ou forcar o Jupyter Notebook, eu coloquei aqui as funções para cada uma das figuras, tá? Então, eu simplesmente chamo aqui na minha esteira analítica essas funções que geram as imagens e as animações. Então, eu tenho aqui todos os códigos. Eu não vou entrar no detalhe, o objetivo do vídeo não é falar exatamente sobre Python, mas sobre a aplicação de Python em resolver problemas de geometria e de física. Então, mas eu acredito que o código está bem limpo, vocês consigam entender bem. Aqui, por exemplo, tem as equações, né, que eu mostrei no meu artigo, elas estão implementadas. Então, assim, eu sei que pode até parecer piada, mas talvez tenha pessoas que não acreditem que essas funções realmente resolvem o problema, tá? Mas se você for ver aqui nas linhas 29 e 30, tem exatamente as equações que estão sendo implementadas para gerar as figuras. Então isso daqui não é nenhum tipo de carteado, tá? Isso aqui é matemática e computação de verdade. Eu falo isso porque eu já recebi comentários assim de pessoas que não sei se estavam ou querendo brincar ou sendo maliciosas. Eu, na verdade, eu não sei nem como responder pessoas assim, tá, pessoal? Para mim, isso aí é um nível de negacionismo que beira o terraplanismo, porque qualquer pessoa consegue pegar esse código e homologar ele e ver que realmente as equações estão sendo aplicadas, tá? Eu sou um pesquisador sério, eu sou um educador sério e, assim, eu jamais criaria algo para ferir a minha reputação. Não é à toa que eu coloco todos os meus códigos aqui no repo do GitHub. Eu realmente gosto de mostrar o que eu estou fazendo. Então, estão todos os códigos aqui para quem quiser ver. Terminou de executar, ele é um pouco pesado porque as animações elas são pesadas, tá? Então aqui, por exemplo, tem a figura 1, que é uma proxy, né, da figura que eu gerei, que eu criei usando essas moedas. Então eu criei também uma ilustração usando o Python. Quem quiser é só vir procurar aqui na function for figure 1 e aí você vai ver essa função aqui, que ela desenha essa. Repara que aqui a setinha está para cima como se fosse a cabeça da imagem da moeda, né, de R$ 1. Aí aqui tem a figura 2, eu não desenhei, eu usei Python. Eu poderia ter usado o TIX do LaTeX, só que a ideia era abordar mais
questão do Python, né? Então, essa imagem ela foi gerada usando o Matplotlib, tá? Aí aqui tem a figura 3, com exemplo do epicicloide para o K igual a 3. E aqui tem uma animação. Eu usei uma função do Matplotlib que funciona mais ou menos como um GIF animado. E aí você pode salvar ele tanto como MP4, com a extensão MP4, ou com uma extensão de GIF, tá? Então aqui, se você usa, tem uma função que você vai ver lá na função que eu escrevi para gerar a figura 3, em que ela consegue fazer o embedding do vídeo dentro do Jupyter Notebook, ao invés de abrir uma instância exterior, tá? Então você consegue ver. Só que toma cuidado porque o notebook ele fica pesado. Toda vez que você for salvar ele, for fechar, é bom você dar um clear output, porque senão o seu notebook é capaz de ficar com mais de 100 MB e aí você vai perder ele. Porque quando ele fica muito pesado é comum dar erro e você não conseguir mais abrir. Então fica a dica aí, tá? Então vamos ver aqui a animação. Repara que a circunferência menor ela começa ali do ponto, né? A gente consegue ver e aí a gente vai ver a trajetória. Então repara que aí a nossa epicicloide ela está sendo gerada ao vivo, né? A ilustração ela é em real time. Então é um recurso assim bem interessante para quem dá aula, né? Você pode aqui até brincar com a quantidade de frames. Não sei se vocês notaram, mas o, a razão de frames em intervalo ela não ficou bem alinhada. Eu tenho que aumentar o número de frames e reduzir o número do intervalo para que a animação ela chegue até o final. Aí essa imagem aqui eu desenhei, então ela não foi gerada com Python, tá? Eu fiz ela usando PowerPoint. E aqui são as imagens geradas pelas epicicloides. Então a gente gera uma lista aqui com as razões e aí plota esses 8 gráficos, tá? E aqui você pode mudar, por exemplo, eu posso colocar aqui 500 na última imagem. Vamos ver como é que fica. Repara que ficou praticamente um círculo perfeito, né? Que foi o que eu mencionei no vídeo. Quanto maior for a razão entre o raio maior e o raio menor, mais próximo de uma circunferência vai ficar. Então aqui a figura 6 também foi feita com Python, tá? Usando o Matplotlib. E aqui um exemplo da hipocicloide, que aí tem uma imagem e aqui tem a animação da figura. Então vamos ver aqui como que fica a animação. No caso da hipocicloide, a circunferência ela é interna, a circunferência estática, né? O círculo interno, os círculos são o círculo é interno. Então repara que aqui a animação ela ficou legal porque eu calculei certinho o número de frames e o intervalo, tá? Então aqui tem a figura 8 também com os exemplos de hipocicloides. E aí, novamente, a gente gera uma lista com 8 valores e aí a gente consegue ver. Repara que também nessa figura aqui do canto direito, a última, né? Quanto maior for a razão entre os dois raios, mais próximo de uma circunferência vai ser a hipocicloide. Eu vou colocar aqui 500 novamente e aí vocês vão ver. Repara que aí ficou lisinho, né? Ficou realmente igual a uma circunferência. Deixa eu voltar aqui para o valor original 100. E aí vocês podem brincar. Podem colocar diversos valores. Repara uma coisa que quando a gente coloca números fracionários, números reais, né? 2.1, 3.8, os padrões tanto de epicicloide quanto hipocicloide, eles ficam diferentes. Então, a gente vê aqui que quando os números eles são inteiros, os padrões de desenho da hipocicloide e da epicicloide são polígonos convexos, né? Desculpa, não convexos, mas são polígonos fechados. E aí, quando os números são reais, ou seja, eles são fracionários, o padrão ele fica bem diferente, que é como a gente consegue ver aqui nessas 3 imagens de baixo, tá?
que são para os valores de 2.1, 3.8 e 5.5. Repara que aqui, no caso das epicicloides, é a mesma coisa. Aqui para o K igual a 2,5, K igual a 5.8, e aí a gente vê que os padrões eles não são, eles são bem diferentes, né? Então dá para brincar bastante aí sobre esse assunto. Esse assunto ele é bem vasto, tá, pessoal? Essa parte de roletas. Tem a questão da braquistócrona também, que eu possivelmente vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então tem muita coisa aí para estudar. Aí eu vou mostrar aqui uma outra animação. Aqui já é a demonstração do paradoxo da roda de Aristóteles, né? Então, as duas rodas elas começam paradas de um certo ponto, elas estão alinhadas. Repara que elas são concêntricas e têm raios diferentes. Então vamos ver como que fica essa animação. Então aqui as duas trajetórias. Repara que elas vão, parece uma corrida, só que elas chegam ao mesmo tempo. Então essa é a questão do paradoxo da roda de Aristóteles. Parece que é uma corrida, só que na verdade esses dois pontos eles sempre vão chegar junto ao final. Eu vou mudar aqui o valor, né, da razão entre o Rzão e o Rzinho. Repara que se eu aumentar, eu vou colocar 12 aqui para o raio Rzão e vou manter o raio Rzinho igual a 1. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Essa animação ela até que roda rápido, né? Então vamos ver aqui, ó. Repara que agora a trajetória da circunferência menorzinha, ela está muito próxima desse segmento de reta que conecta a posição inicial e final dos centros das circunferências, né? Então, dá para vocês brincarem bastante, eu vou reduzir menos. Vamos colocar 6 aqui, ó. E aí ver o que acontece. Repara que agora o valor intermediário, né? Então, ainda dá para a gente ver um pouco melhor o padrão da trajetória, só que ele ainda fica ali bem próximo, né, do segmento de reta. Então vocês podem brincar, eu vou colocar aqui o valor de 4 para ver como que fica. O Rzão 4 e o Rzinho igual a 1. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou até um pouco longo, né? Eu espero que seja proveitoso e que vocês tenham a curiosidade de ler o artigo, ou pelo menos baixar aqui esses códigos para poder brincar. Aqui eu coloquei as referências que eu usei no artigo também. Eu primeiro criei as animações para depois escrever o artigo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então até uma próxima.